Olá, boa tarde. Eu sou Adriana Barros. Bem-vindos a essa live que a gente está promovendo. O nosso projeto Algo para Contar. Eu sou psicóloga, professora, apresento o programa Tarja Branca. E, juntamente com Spencer Júnior, também psicólogo, professor e escritor, resolvemos fazer esse projeto de ter algo para contar. Uma vez ao mês, numa tarde de sábado, o livro que a gente escolheu para esse início de projeto foi A Coragem de Ser Imperfeito. Mas antes de adentrarmos no livro, você, Spencer, boa tarde. Seja muito bem-vindo a esse nosso novo projeto. E, por favor, se apresente para as pessoas que estão nos escutando. Bom, boa tarde a todos. Adriano, eu considero o projeto bem ousado, você tentar fazer um alinhamento da psicologia com a literatura, visto que na própria formação curricular dos alunos ou candidatos à psicologia, você não tem esse tipo de transversalidade na formação acadêmica do futuro psicólogo. E sem um saber da literatura, mesmo que ela seja uma literatura contemporânea ou a literatura dos clássicos, por exemplo, sempre, vamos dizer, mobiliza funções cognitivas, aciona dispositivos interhemisféricos, hemisfério esquerdo com o hemisfério direito, produzindo insights e produzindo uma espécie de inteligência criativa. Não por acaso que os grandes literatas eles conseguiram construir as suas personagens originárias justamente de um acervo, de um repertório vasto de leituras. Então, eu penso que a gente está aqui abrindo um espaço de estimulação para que candidatos à psicologia ou pessoas de interesse geral na psicologia ou qualquer outro tipo de interesse que alguém esteja movido em nos assistir, que possa usufruir dessas conexões. São duas áreas de saberes que interagem e é impossível não encontrar nas boas literaturas uma boa psicologia e é impossível não encontrar numa boa psicologia uma boa literatura. Eu sou professor da Universidade de Pernambuco e vamos aqui debater um livro que nós escolhemos, que ele traz como eixo temático um conceito que me agrada muito, porque é um conceito que eu venho trabalhando há muitos anos, quando eu já tinha lançado um livro e isso antes, 2013, intitulado Razão Imperfeita. Então, eu já venho correndo uma linha de pensamento, questionando a nossa suposta soberania, a nossa arrogância técnico-científica. Lancei outras obras como O Homem Precário, A Potência da Fragilidade Humana, justamente essa investigação. Então, foi um prazer poder entrar em contato com os conteúdos desse livro, porque ratificaram, de certa forma, já uma perspectiva com a qual eu sintonizo muito bem. Que maravilha, Spencer. Quando a Brené Brown fala, né, sobre a coragem de ser imperfeito, ela traz muito esse conceito de vulnerabilidade. Ela fala sobre coragem, ela fala sobre a importância de aprender a errar, a não ter medo de errar. Eu queria que as pessoas que estão nos escutando participassem, pelo menos que refletindo, sobre a pergunta: o que é que você quer para a sua vida? Às vezes, a gente pensa num querer tão superficial. Às vezes, a gente pensa num querer onde a gente deseja o que a gente talvez ilusoriamente imagine, mas não existe um aprofundamento. Spencer, a coragem de ser imperfeito traz a reflexão de como é possível olhar para dentro da gente, descobrir que a vulnerabilidade nos torna fortes. Quanto mais eu reconheço e aceito essa vulnerabilidade, o que é o oposto do que muitas pessoas pensam, ela até conta histórias no livro, onde pessoas, quando ela citava, ela fez uma pesquisa, e quando ela citava a palavra vulnerabilidade, algumas pessoas paravam e diziam: não,
eu sou homem, quero ficar longe de vulnerabilidade, eu sou advogado, quero ficar longe de vulnerabilidade. E as pessoas linkavam a vulnerabilidade tanto a gênero, quanto também a questão das profissões. Mas, muito pelo contrário, o olhar essa vulnerabilidade é que ajudava a pessoa a se fortalecer. Existe outra forma, Spencer, na tua percepção, quando eu pergunto às pessoas o que é que elas querem para a vida delas? Para você, existe outra forma das pessoas conseguirem lidar com a própria existência, com o fortalecimento existencial, se elas não aprenderem a olhar para as suas fragilidades? Praticamente, para mim, é impossível, né? E eu penso que a grande perda no nosso projeto de civilização, eu vou usar aí um marcador de uma obra muito importante que deu nascimento à ciência da economia e também da sociedade capitalista, que é do Adam Smith, que é um economista britânico. A obra é Riqueza das Nações e o Tratado sobre Sentimentos Morais, quando ele já pregava a possibilidade de que a entrada da sociedade de mercado poderia castrar as virtudes heróicas, dentre elas a coragem. Isso significa que o nosso projeto civilizatório optou no anestesiamento das emoções que nós consideramos mais desconfortáveis, como angústia, tristeza, raiva, medo. E essa dicotomia trouxe um prejuízo muito grande ao psiquismo humano, porque dessa dicotomia que se originam os quadros obsessivos, compulsivos, os quadros neuróticos, e sobremaneira, que eu acredito que seja hoje o marcador mais prevalente no comportamento social, são as doenças narcísicas, que, diferentemente do século XIX para a entrada do século XX, que são as doenças neuróticas, cujo conteúdo era ligado ao proibido, e as doenças narcísicas ao permitido. Só ao permitido no sentido de só ao gozo. E aquilo que contraria, o elemento contraditório, ou essas emoções mais difíceis, elas passaram a serem anestesiadas, seja pela explosão da indústria farmacêutica, seja pela entrada de uma ideologia voltada ao consumo. Nós tínhamos na sociedade pré-industrial uma economia interna, onde as trocas se davam entre mercadorias de pessoa para pessoa, mas não tinha mediação da mercadoria. Depois da sociedade pós-industrial, nós ingressamos numa espécie de estoque de produção e precisamos dar esvaziamento a esse estoque de produção, o que deu nascimento à sociedade de consumo. Aí, conjuntamente com essas configurações, com a mudança de paradigma, uma revisão em termos de destinação do projeto civilizatório, nós terminamos optando pelo anestesiamento dessas emoções que nos anestesiam à guisa de uma busca de um gozo permanente. Isso gerou uma vulnerabilidade que eu diria perversa. Qual é a vulnerabilidade perversa? No sentido contrário à vulnerabilidade ontológica, ou seja, aquela vulnerabilidade estrutural que nos constitui. A vulnerabilidade perversa é aquela que você nega tê-la, que é justamente o conceito associado à vulnerabilidade, que é fraqueza, como normalmente as pessoas assim pensam. Tem um autor muito importante no início do século XX, da escola de Frankfurt, que foi uma escola que nasceu para pensar sobre o excesso do racionalismo científico, o Adorno, que tem uma frase interessante. Se tu expõe tuas fragilidades para uma pessoa e esta não sabe conduzi-la bem e joga contra você, é uma prova de que esta pessoa não te ama. Ou seja, as pessoas com quem nós convivemos também, elas têm uma concepção de que o indivíduo que expõe suas fragilidades é um sujeito fraco. Quando, na verdade, se a gente for fazer uma pesquisa historiográfica, né, se a gente pensar como foram as grandes obras artísticas, científicas produzidas, se a gente for, por exemplo, para Marcel Proust, que tinha uma asma terrível, uma vulnerabilidade biológica e, por consequência, psicológica, ele criou uma fantástica obra Em Busca do Tempo Perdido. Se a gente pensar em Dostoiévski, que tinha um quadro grave de epilepsia, passou 10 anos na Sibéria como refugiado, como prisioneiro, e passou por situações econômicas dificílimas, vamos ver a obra de Dostoiévski respondeu, ou seja, como cada autor, cada artista, como Aleijadinho, por exemplo, que esculpiu, desenhou projetos arquitetônicos, esculturas
mais de 400 em várias cidades de Minas Gerais, mesmo que contraído por uma artrose crônica. Como é que essas pessoas respondem às suas vulnerabilidades, que eu acho que isso que interessa aqui o assunto. Você falou... Ou seja, tentando responder, desculpe, Adriana, tentando responder, nós optamos pelo caminho do anestesiamento da vulnerabilidade, que significa, no final, o nosso ressentimento à própria vida, como ela funciona. A não aceitação das incertezas, de como estamos, digamos, abertos aos acontecimentos da vida sem o nosso controle, e isso, logicamente, fez com que nós criássemos uma espécie de... o homem forte é aquele que sabe lidar com suas fragilidades. O homem fraco é aquele que não aprendeu a lidar com suas fragilidades. Então, acho que tem aí uma questão física, conjuntamente com a sociedade de consumo, com o espírito capitalista e com o anestesiamento das emoções. Você tocou num ponto muito interessante. Você falou do negacionismo, e a gente sabe que está existindo o ser humano, as pessoas que estão participando, tiveram convidados que falaram, a Tereza Lima, se isso não tem a ver com a modernidade líquida do querido Zygmunt Bauman. E tem sim. Você falou do negacionismo, a gente está numa sociedade de consumo, onde a gente esqueceu muito, se corre muito, não se sabe para onde se vai. Mas, na verdade, Spencer, eu percebo que se corre muito para fugir de si mesmo. E você tocou no outro ponto que eu achei fantástico, que a Brené coloca. Ela cita muito a questão do narcisismo. Mas o narcisismo, onde as pessoas não estão nem sabendo definir o que é narcisismo, e os profissionais se viram nos 30 para tentar fazer essa definição. E o narcisismo, meio que na concepção do todo, na máxima do ser humano, está naquela ideia de que eu estou sempre olhando para mim. Só que a gente precisa entender por que o ser humano está só olhando para si. Por que ele está se colocando nesse centro? Será que isso não está linkado a uma grande fragilidade? Será que não é por conta de tantos medos? Será que a gente não precisa ajudar esse ser humano a se compreender melhor? A Brené diz que quando a gente tem a certeza de que os nossos amores, as pessoas que realmente gostam da gente, elas nunca vão nos colocar no palco com rifles ou com críticas para nos destruir. Por isso que a gente fica a gente tem mais facilidade de nos mostrarmos para aquelas pessoas que a gente confia. Só que a confiança, o que é algo que é muito interessante, eu gosto muito da palavra confiar. Confiança vem de confiar e confiar vem de confiar. Fiar em conjunto. Mas não é algo que primeiro eu preparo o relacionamento para depois algo que vai acontecer na minha relação de vulnerabilidade, de confiar, ser vulnerável. O relacionamento vai se construindo e a confiança vai se construindo simultaneamente. Quando a gente olha para as entrelinhas, a gente tem que ter uma sensibilidade enorme de olhar as entrelinhas e procurar saber por que aquela pessoa está daquele jeito. Por que ela está tão defensiva? Por que ela está com tantas couraças? E a vulnerabilidade seria exatamente o conseguir transmutar, transformar essas couraças. Ele ter coragem de olhar para si. E muito se pergunta, então, vulnerabilidade é enfrentar a vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito, sou eu chegar, me rasgar e me mostrar para o mundo. Lê do engano. E isso é um dos, inclusive, ela coloca como, deixa eu achar aqui, um dos mitos sobre a coragem de ser imperfeito, um dos mitos sobre a vulnerabilidade. Porque eu não tenho que me rasgar e me colocar para quem eu não conheço. Eu tenho que ir construindo essa construção, mas eu preciso começar a fazer essa desconstrução de couraças para mim mesma e para as pessoas que eu confio. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que tem muita gente se isolando, inclusive para as pessoas que se confia, inclusive para aquela pessoa que você começou a confiar, você começa a vivenciar essa relação líquida, essa história do aproveitar só o agora, disso que você colocou perfeitamente em relação ao negacionismo,
O ser humano nega sua existência, nega seu valor, nega sua capacidade, nega sua vulnerabilidade, quer negar o seu medo, só que não dá para estar na vida dessa forma, porque tem um momento que a vida vai te colocar para definir, a vida vai te colocar para enfrentar um processo de vulnerabilidade, e a gente não tem como fugir disso. A gente precisa olhar para a gente e se preparar. O Josh Billy é um escritor norte-americano que ele diz assim: solidão é um bom lugar para a gente visitar, mas não é um bom lugar para permanecermos. Claro está, Spencer, que quando a gente visita essa solidão, a gente se conecta conosco mesmo, a gente começa a quebrar esse negacionismo e ter coragem de olhar e descobrir essa pessoa encantadora que cada um de nós somos. E aí, quando eu me fortaleço na minha solidão, aí eu consigo, sim, vivenciar a solitude. Então, eu consigo estar só e estar pleno, porque eu não vivenciei o que você colocou, o negacionismo de quem se é, o negacionismo de quem se quer. Muito da humanidade não está sabendo nem para onde vai, a gente precisa de direcionamento. Eu preciso saber onde eu estou, eu preciso saber o que eu quero alcançar, para que eu possa constituir os passos. O Francisco George diz assim, Spencer: e onde está a garantia que é o ser humano que define estes diversos comportamentos? Quero que você me ajude a dar essa resposta para o Francisco. Eu acredito que a garantia está nesse processo contínuo de autodescoberta. A gente não tem respostas. É exatamente essa grande vulnerabilidade. A gente constrói respostas dia a dia. É nesse processo da existência, no agora, é nesse devir, é nesse eterno devir assim que a filosofia traz tão bem construída, que a gente vai buscando as respostas. Mas quem imaginar que a resposta está lá na frente, vai sofrer uma grande decepção. Faz sentido isso, Spencer? Mas eu penso que tanto a questão que você abre sobre a dificuldade do ser humano em função de negar ou anestesiar essa contraparte que o coloca em ameaça, está dentro de um algoritmo filogenético, porque ninguém suportaria o tempo todo saber-se vulnerável, porque aí o cérebro implodiria, não suportaria. O mérito não está em saber que sempre, a qualquer momento, eu posso morrer, mas o mérito está em eu poder viver da melhor forma possível, sabendo, por outro lado, que a qualquer momento tudo pode acontecer e acabar. É mais a resposta que eu dou à vulnerabilidade do que a vulnerabilidade. Não temos como aceitar pacificamente a vulnerabilidade. Temos que nos adequar. É mais um dispositivo adaptativo do que de escolha. É uma imposição da vida, mais do que, digamos assim, uma suposição que nós gostaríamos de ter, né? Ou seja, eu quero ser vulnerável ou não quero? Não, você é, né? Já é uma imposição, não uma suposição. Tem uma frase muito interessante do Samuel Johnson, que foi um grande enciclopedista britânico, que ele diz o seguinte: cada um sabe de si mesmo o que jamais revelaria para o seu mais íntimo amigo. Ou seja, nós temos um conhecimento de nós mesmos que nós não apenas revelamos em totum ou em totalidade para as pessoas com as quais confiamos, né, com as quais temos confiança, né, e por isso mesmo negamos também para nós mesmos, porque o fator de uma iluminação, se a gente pensasse na metáfora do pirilampo, por exemplo, ele só é perceptível graças à escuridão. Como diria Goethe, num conceito maravilhoso, quando ele fala sobre claridade ou nitidez, ele diz que nitidez é o contraste entre a luz e a sombra. Portanto, a gente tem a resplandecência, vamos dizer assim, uma autopercepção iluminativa sobre emoções que estão lá e poder nomeá-las, tá? Que essa é a nossa grande dificuldade, que a maioria das pessoas, na opção, ou, digamos, pela eleição de negar a si mesmas, não vão ter, digamos, essa experiência exitosa. Eu usaria aqui também um aditivo conceitual em relação a essa questão que eu penso, a pessoa que fez alusão agora, né, à pergunta. Tem uma tirada psicanalítica que é o seguinte: o ego é o maior inimigo do eu. Então, eu vou repetir: o ego é o maior inimigo do eu, né? O que isso simboliza, né? A nossa maior dificuldade, muitas vezes, é a forma como eu lido com meus próprios sentimentos e passa pelo ego.
Ou seja, que aquilo que eu estava dizendo sobre o nosso narcisismo, a gente não quer, não apenas não dizer para o outro sobre nossas vulnerabilidades, mas eu acho que a gente não faz a autoconfissão, a maneira santo-agostiniana de fazer o reconhecimento, né, da nossa fragilidade ontológica, né, na nossa própria condição. Agora, quando eu penso assim, também neste aspecto, por que negamos? E como eu falei, não tem como nós mantermos uma afirmação constante também, eu sou vulnerável e vou morrer a qualquer momento, porque isso adoece a pessoa. Eu vou para uma tirada que eu acho que é, talvez aqui simbolize melhor, tanto a questão que você levanta, como também do participante, meus agradecimentos pela pergunta, referente à questão afetiva. E aí eu recorro mais uma vez à psicanálise, quando Freud diz que tem 3 coisas que ameaçam o ser humano e que o deixa vulnerável. O primeiro são os acidentes, aos quais estamos todos sujeitos. Por exemplo, o acidente agora biológico do coronavírus. Também estamos sujeitos à forma, vamos dizer, perecível do nosso corpo, né, entropicamente destinada à destruição, que são as doenças ou o próprio envelhecimento. Mas ele categoriza um terceiro nível de vulnerabilidade que ele considera o maior de todos, que não são os acidentes externos, nem mesmo a fragilidade biológica, que é o amor. Ele cita, ele constrói uma seguinte frase, que é a seguinte: nunca estamos tão vulneráveis ao sofrimento, tanto quanto na proporção que amamos alguém. Então, existe uma relação, vamos dizer assim, bastante, eu diria, dialética, entre a vulnerabilidade e o amor. Porque parece que as pessoas menos vulneráveis são as que amam e conseguem ser amadas. Isso é uma propriedade muito interessante. Se nós fizermos também uma leitura historiográfica da construção do movimento do cristianismo, antes que Constantino, imperador romano, pudesse oficializar por estratégia política, já que era um movimento que estava em ascensão no Império de Roma, e ele resolveu dar um tom de religiosidade oficial ao movimento social cristão, como sendo religião do próprio Império, né, que é o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Você me mencionou aí que, conforme a autora coloca no livro, e ela cita, né, a Arena do Homem, né, baseada na versão do presidente Roosevelt, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que até bem, bastante cativante, né, bastante cativante, que é o aspecto de que os cristãos, são chamados cristãos primitivos, que eram os primeiros cristãos, que eles tinham que se esconder nas catacumbas para poderem praticar a sua religiosidade. E ali, quando eram pegos pelos guardas romanos, eram levados à arena, no caso o Coliseu, para que fossem submetidos aos espetáculos sanguinários, famosos, onde os cristãos eram jogados para serem devorados pelos chacais, pelas feras, e aquilo fazia com que aquela multidão sanguinsedenta entrasse numa vibração louca, delirante, de gozar com o sofrimento do outro. Imaginemos, nos coloquemos no lugar desses cristãos que eram proibidos de praticar sua religiosidade e seu amor por aquilo que eles acreditavam, tinham que se esconder nas catacumbas, eram pegos e flagrados e incriminados para serem, com sentença de morte, devorados em cena pública na arena por feras famintas, sob os aplausos de uma multidão sanguinária se deleitando com a carnificina pública. Só que tem uma questão aí que eu queria destacar. Enquanto eles não eram puxados para o centro da arena, que é o Coliseu, eles se reuniam entre si, davam-se as mãos e citavam um hino conhecido como Morituras te saluto. Significa, morremos te saudando. Somos vulneráveis.
mas em tuas mãos, com amor, tornamo-nos fortes. Isso é digamos aí, um embasamento historiográfico. Eu não estou aqui poetizando. É um acontecimento estudado. Então, como é que eles se fortaleciam nessa vulnerabilidade? Primeiro, podia praticar a sua religiosidade, seu amor ao seu Criador. Tinham que fazer nas catacumbas. Depois eram jogados nos calabouços para serem devorados em arena pública, pelas feras. Então, eles só viam no amor a forma de proteger-se da vulnerabilidade. Por isso, moricuras te saluto, morremos te saudando. Né? Então, é uma questão afetiva. E eu penso isso mesmo. Você conta de uma forma maravilhosa essa história. E se a gente não encontrar no amor a saída, como é que vai ser? Eu percebo, sabe, Spencer, cada vez mais uma necessidade do ser humano de vivenciar um processo de autoaceitação. A Brené fala muito de coragem. Como ter coragem se eu não aceito que posso errar? Como ter coragem se eu não aceito os meus erros? Como ter coragem se eu fico prisioneira do medo? Ela coloca muito a ideia de como se a gente estivesse sempre vivendo, a gente sobe no palco da nossa existência, inclusive a história dela começa assim, não é? A Coragem de Ser Imperfeito virou um best-seller a partir de um TED que ela foi convidada, e ela teve muito receio desse se expressar, de se colocar nesse palco, não é? E o receio do que as pessoas iriam pensar, dizer, e a fortaleza que o ser humano tem que ter na construção da sua autoconfiança, percebendo que ele pode fazer escolhas. Ele pode escolher um novo relacionamento. Se ele não está bem naquele relacionamento, ele pode terminar aquele relacionamento, e ele pode buscar um novo relacionamento. Ele pode errar, e mesmo assim está tudo bem. Por exemplo, a gente pode passar, alguém pode ter passado essa quarentena e não ter aproveitado ela para estudar, para ler, para fazer algo, e está tudo bem. A gente precisa vivenciar um processo de aceitação. A gente pode estar em um determinado trabalho, passou 20 anos em um trabalho e resolve que não quer mais aquele trabalho, e está tudo bem. É como ela coloca, viver é experimentar riscos. A gente precisa vivenciar esses riscos e essas incertezas, porque a gente não tem a certeza do todo. E isso passa por um processo de autoaceitação muito grande. Inclusive, autoaceitação é uma pré-condição de mudança. Eu só mudo aquilo que eu quero, aquilo que eu antes aceitei. Enquanto não fizer isso, eu não tenho mudança. Mas como vivenciar tudo isso se eu não estiver embasado, se eu não estiver fortalecido na maior estrutura que se dá humana? Inclusive, a nossa estrutura emocional se fortalece no amor. Então, como é que eu vou estar embasado nisso se eu não tenho essa percepção do amor? Muito pelo contrário, muitas vezes eu me sinto fragilizado na crença de desamparo, na crença de abandono, na crença de desvalor, e eu percebo que a gente precisa olhar para essas crenças e descobrir que não tem nenhum problema se eu precisar pedir ajuda. Se eu precisar pedir ajuda, se eu não estiver sabendo por onde começar, o que fazer, como fazer, que eu peça ajuda. Isso é que me torna forte. Você coloca muito bem. As pessoas que menos vulneráveis são aquelas que mais aceitam. São aquelas que olham para os seus erros de uma forma mais simples, são aquelas que acreditam que podem fazer escolhas, que acreditam que, na verdade, a gente não está na vida sendo perfeito. E se eu acredito que eu não sou perfeito, pode ser que eu não exija a perfeição do outro, porque, na verdade, o perfeccionismo ela traz como um veneno para tudo isso. No momento em que eu quero acertar 100% e não sou flexível, eu deixo de sonhar, eu deixo de construir. E aí, ela até que tem uma passagem do livro dela que eu gosto muito, quando ela olha para o marido dela e eles estão olhando a filhinha brincando na sala, se virando, e ele olha para o marido e diz: poxa vida, é tão bom amá-la da forma que ela se expondo desse jeito, eu não teria coragem de fazer tudo isso que ela faz, como é bom amá-la desse jeito. O marido da Brené vira para ela e diz: pois é exatamente assim que eu te amo. E ela diz que se depara com um certo susto, porque ela pensou: meu Deus, eu pensei que ele pudesse me amar apesar disso, mas ele me ama por isso.
Ele me ama por ser vulnerável, ele me ama pela minha capacidade da vulnerabilidade, e eu que pensava que ele podia me amar apesar da minha vulnerabilidade. Lê do engano. Ele traz essa fala que você trouxe tão bem colocada, ele traz o amor pela vulnerabilidade que ela tem. Então, quando a gente se dá conta, a gente se depara com pessoas que são vulneráveis, a gente tem vontade de saber mais dessa história. Eu não sei se você pensa assim, mas, quer dizer, pensa porque você acabou de trazer essa colocação, mas se não for o amor que vai modificar as coisas, o que mais mudaria? Eu queria fazer um convite a você, para você e as pessoas que estão nos acompanhando, para agora escutar uma linda música do Sérgio Ferraz, uma música que tem só um minuto para a gente tomar uma aguinha e retomarmos o nosso debate. Tudo bem por vocês, Spencer? Ah, claro, vamos lá escutar. Vamos lá. Eita, que vontade de ouvir mais, a interpretação de Bach, o Sérgio Ferraz e Ana Oliveira, muito bom. Mas eu queria voltar aqui, Spencer, quando a Brené coloca assim, ela diz assim, isso que a gente estava comentando agora, sim, eu sou imperfeita, vulnerável, eu tenho medos. Isso não anula outra verdade. Sou corajosa e merecedora de amor e alegria. É exatamente isso, uma coisa não desvalida a outra, muito pelo contrário, que a gente falava, a aceitação, ela traz muito mais um fortalecimento existencial. Spencer, você vê, como é que você percebe a ideia da Brené quando ela coloca a vulnerabilidade, a diferença entre os gêneros, não é? A forma que as mulheres se colocam vulneráveis, ela é um pouco diferente da forma que os homens se tornam vulneráveis, o homem ainda... Isso na relação dos papéis que cada um exerce, o homem que se enxerga muitas vezes frágil, fraco, na verdade, não é nem frágil, ele se enxerga fraco, e a mulher que muitas vezes fica na preocupação de como ela vai ser julgada até por outras amigas, por outras mulheres, por seus familiares. Como é que você vê isso? Bom, ela define bem essa questão de particularidades psicológicas, eu acho até mais exigente para a mulher, de ela não ser, digamos assim, vulnerável, porque tem a exigência da maternidade, que sempre foi um peso muito grande
digamos, para as mulheres, né? Além do cumprimento da maternidade e as exigências estéticas, esse culto que nós temos à perfeição, à saúde, ao estado, digamos, estético, nós somos uma cultura voltada para o sucesso, voltada para a fama, e, logicamente, que tudo aquilo que possa contradizer isso já serve para os dois gêneros, né? De fato, para o gênero masculino, a ideia de que um homem fraco não cabe, o homem não chora, né? Eu aprendi, cresci escutando isso, o homem não chora, né? E para quem me conhece na intimidade sabe que eu choro, então eu exponho as minhas vulnerabilidades, tá? Mas eu penso que há aí uma coisa interessante, seja para as mulheres, seja para os homens. O fracasso humaniza mais as pessoas do que o sucesso. Porque o fracasso, ele pode resgatar para nós uma concepção de que, não apenas na nossa vulnerabilidade, e isso me faz lembrar uma gravura de Leonardo da Vinci, onde ele traz a tristeza e a alegria entrelaçadas, mas uma de costas para a outra. Tudo bem que nós estamos presas pelo destino, mas nós não simpatizamos uma com a outra, porque a presença da tristeza pressupõe a ausência da alegria e vice-versa, né? Mas, como diria Friedrich Nietzsche também, que muitas pessoas querem ter esse controle emocional, por exemplo, de não amar, de não se permitirem a vivenciar paixões, porque acham que vão ficar mais vulneráveis, né? Como diria Freud, se você não quer amar para não sofrer, não amar significa adoecer, né? Que a gente recai numa questão muito interessante, como diria Nietzsche. Se você tenta arrancar as paixões de sua vida, você termina por arrancar também a raiz da sua vida, porque são coisas que estão entrelaçadas também. Então, o que está entrelaçado a nós? O fracasso. O que está entrelaçado a nós, seja para homem ou mulher? A ideia mesma da nossa fragilidade, né? Lógico que, paradoxalmente a isso, a ideia também do florescimento. Isso me faz lembrar também de uma literatura antiquíssima, né? E que eu acho que vale a pena citar aqui, porque eu dividiria, se eu estivesse conversando com a autora do livro, eu proporia uma dialética entre vulnerabilidade e tibieza. O que é tibieza? Os tíbios, né? Isso está muito contemplado nas narrativas bíblicas. E na obra de Dante Alighieri, na Divina Comédia, primeira parte, que é a parte referente ao inferno, quando Virgílio está conduzindo, ele diz assim: não olhai para os tíbios, deixai-os como tal, pois eles não sabem como lidar com suas próprias fraquezas. Então, o que é o tíbio na literatura bíblica? É a pessoa apática, é a pessoa sem entusiasmo, né? A palavra entusiasmos vem do grego espírito de Deus, ou espírito divino, ou daimon, que é o meu gênio, digamos assim, a minha voz interior, a minha consciência íntima, mas implica dizer justamente isso, que as pessoas, neste caso, quando elas passam a ter um comportamento, um temperamento muito morno, né? A literatura bíblica condena os mornos, pessoas que não reagem a nada, né? Aquelas pessoas tíbias estão no inferno. Então, o tíbio, diferentemente do vulnerável, é o seguinte: o tíbio não pode nem ser vulnerável, porque ele nem sequer se percebe como vulnerável, porque a relação com a vida é uma relação, digamos, comprometida. Ele nem reage à tristeza, nem reage à alegria. E triste para quem não pode ser triste, e feliz para quem pode ter alegria. Mas as duas coisas significam o quê? Sensibilidade. Eu só posso experimentar a vida se eu estou pronto para a tristeza ou para a alegria. Porque, no fundo, o que me espiritualiza é a minha sensibilidade, é a minha capacidade captativa. Tem uma imagem platônica em um banquete, né? O banquete da República de Platão, muito interessante, que faz uma figuração a uma vela que perdeu a sua chama e ela endurece. Quando ela endurece, ela não consegue captar elementos do seu entorno. Mas enquanto ela está na fase de derretimento, seja uma poeira, seja alguma coisa que passa ali próximo da vela, ela captura. Ele faz essa imagem para dizer que a sensibilidade humana é, na verdade, aquilo que dá vida ao ser humano. E, lógico, como sensibilidade,
você está susceptível. É como eu costumo brincar, né? Se você tem a consciência eclesiástica que você é pó, ou seja, que eu sou vulnerável, que você tenha também a escolha de ser um pó que brilha ou um pó que suja, né? Então, o seguinte termos bom, eu sei que sou pó, sei que sou vulnerável. A questão é, o que é que eu vou fazer com isso? Né? Então, eu quero ser o pó que brilha ou quero ser o pó que suja? Entendeu? Essa que eu acho que é uma questão que não é só de gêneros, é da própria condição humana. Né? Perfeito, Spencer. E interessante que essa escolha está nas nossas mãos. Né? Tem uma frase do Rubem Alves que eu gosto, que diz assim: não haverá borboletas se não passarmos por longas e silenciosas metamorfoses. Olha para isso. A gente quer vislumbrar aquele jardim de borboletas, mas a gente não quer olhar para o momento do casulo. E quando a gente apressa esse rio, quando a gente dá um passo maior, a gente se depara com aniquilidade, a gente aleja, a gente separa, a gente desconstrói. Então, como há uma necessidade de darmos tempo a esse processo de metamorfose? É preciso um caminho e também o silêncio. O processo de transformação, quando convida ao silêncio, ele convida à paciência. Como é que a gente vai ter paciência se a gente não, se nós não pararmos para reverenciarmos o Senhor tempo? Eu preciso do tempo para crescer, para maturar, para me descobrir. O tempo é quem vai trazer essa minha alegria. E você falando de alegria, eu gosto de brincar com as palavras. A palavra sabedoria. Eu tenho perguntado para as pessoas se elas se consideram pessoas que têm sabedoria. E aí, brincando com a palavra, se a gente puder fracionar, a gente pegaria saber, dor, ria. Então, quando eu começo a me dar conta, quando eu descubro, quando eu olho para essa dor, é mais fácil poder rir. E aí você coloca realmente, não é? Como é que eles conseguiriam ficar alegres ou tristes se eles nem sabiam? Então, a gente precisa desse conhecer, a gente precisa dessa maturação, a gente precisa desse tempo, e eu concordo com você. Existem papéis aos quais os seres humanos, os gêneros, são mais puxados para determinados papéis, mas isso vem mudando e depende muito da forma que cada ser se posiciona no mundo, cada ser se posiciona na vida, não só em relação à sua própria existência, mas o que ele quer da vida, o que ele quer para ele. E aí, como fazer isso se a gente não passar por essa transformação, recolhendo-nos no nosso silêncio, nos conectando com a nossa própria história, com a nossa própria identidade, até para que a gente possa fortalecer a nossa subjetividade, para que a gente descubra quem que a gente é e quem que a gente quer ser na vida. Eu comecei hoje perguntando para as pessoas o que é que elas querem da vida. Será que a gente já descobriu o que é que a gente quer? E toda hora, todo momento, é tempo de descobrirmos. Eu escuto algumas pessoas quando falam como eu estou velho, como eu estou, como o tempo já passou para mim. Quando eu pergunto a idade, são pessoas com muito pouca idade dizendo isso. E esse conceito é muito interno. Esse conceito dessa visão distorcida de si mesmo passa por uma necessidade de se regular, de se reconstruir. Porque enquanto o ser humano não regular melhor essa cognição, as emoções dele vão estar sofrendo as consequências de uma cognição distorcida. Então, existe uma necessidade do ser humano buscar esse silêncio, respeitando, claro, o seu tempo, mas acreditando-se, percebendo que ele é capaz de ter coragem. Coragem para ir, mesmo com medo. A gente pensa que coragem é ausência de medo, lê do engano. A gente tem medo, o medo é uma emoção básica, está na gente, inclusive ela todas as emoções são muito boas, e o medo também nos preserva, o medo nos ajuda a dizer se aquele caminho é possível ser seguido, ou se eu preciso me preparar melhor para seguir aquele caminho. O medo é algo que vem nos defender, que vem nos ajudar. Agora, se as pessoas ficam presas no medo, elas paralisam, e é exatamente essa paralisação
quem define a incapacidade do ser humano de ir. Eu preciso acreditar no meu potencial. E é muito isso, eu concordo com você que não é uma questão de gênero, mas uma questão de ser humano e a forma como esse ser humano estar na vida. A palavrinha de ordem é enfrentamento. Eu preciso enfrentar e a gente não vai conseguir enfrentar se a gente não trouxer conhecimento para esse medo. O medo existe, eu preciso conhecê-lo. E eu vou trazendo esse conhecimento para quê? Para criar a ponte, que seria enfrentamento. E o que é que alimenta esse enfrentamento? Esse enfrentamento, ele só cresce alimentado por algo. O que é que alimenta esse enfrentamento? Coragem. Então, é exatamente essa coragem de olhar e dizer, não está bom, e eu posso melhorar. A gente sempre tem que perguntar o que é que ainda pode melhorar. E não, isso não é ser perfeccionista, muito pelo contrário. É aceitar que pode estar errado e às vezes aquilo que está errado a gente pode deixar ali porque a gente está querendo uma outra coisa. Como é isso para você, Spencer? Bom, Adriana, eu vou me permitir a expor uma fragilidade minha, vivida, quando eu tinha 7 anos de idade, e em cena pública, né? Já que você está no compartilhamento virtual, você está na arena pública, então eu vou usar sem receio de ser criticado ou qualquer outro tipo de reprovação. Eu vou colocar em prática as sugestões do livro, vamos dizer assim. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive um impacto muito grande, que foi o abandono que meu pai fez em relação à família. Eu sou o filho mais velho, e aquilo impactou muito, porque foi um movimento muito, digamos assim, abrupto, a saída dele da casa, abandonando a minha mãe e abandonando os filhos. E eu me lembro que minha mãe percebia que eu estava muito entristecido, porque eu sempre tive essa sensibilidade, segundo ela, mais aguçada, então ela me presenteava, sempre quando chegava do seu trabalho, com pequenos bonequinhos de plástico. E eu fui ali, acredito hoje, me autopsicanalizando, digamos, entendendo uma forma de lidar com o sofrimento. O que é que eu fiz? Eu aproveitei todos aqueles bonequinhos de plástico, eram muitos animais, e resolvi desenvolver uma batalha entre um exército que era o inimigo e o exército que eu considerava aquele que me representava, através de um animal que eu escolhi, um bonequinho, que era um hipopótamo vermelho, que eu dei o nome de Feroz. Só depois eu pude entender por que Feroz, representando a minha ferocidade, a minha raiva do abandono do meu pai em relação à família, deixando as incumbências apenas para minha mãe. E nessa forma de lidar com esse sofrimento, existiam inúmeras batalhas que eu realizava entre o exército inimigo e aquele que eu defendia. E, lógico, manipuladamente, eu sempre fazia com que o meu exército vencesse. Mas, curiosamente, chegou um momento que isso me cansou. Eu cansei do sucesso, eu cansei da perfeição, eu cansei de estar no controle, eu cansei de estar sempre ali na vitória. Eu cansei de ter que mostrar para os exércitos inimigos que eu era mais forte e poderoso. E aí, numa fatídica batalha, a maneira de Napoleão em Waterloo, o hipopótamo representado aí, neste caso, por este boneco chamado Feroz, eu o coloquei numa posição de costas e ele foi atraiçoado pelo exército inimigo, e isso fez com que, finalmente, o meu exército fosse derrotado. Lembro-me como hoje o cortejo fúnebre que eu realizei com todos os bonecos enfileirados até o quintal da minha casa, munido de uma faca de cozinha, cavei a própria cova de Feroz e o sepultei. E aí me veio a grande pergunta: que devo eu fazer agora com todos esses outros bonecos? E eu morava numa ladeira, e nessa ladeira, na parte de cima, existia uma favela. E, neste momento, eu escutei as gargalhadas de crianças carentes que estavam passando da frente da casa onde eu morava e resolvi, num movimento de júbilo instantâneo, pegar todos aqueles bonecos e jogar para aquelas crianças que disputavam os bonecos como se fossem, assim, presentes natalinos. E eu ria de tudo aquilo ali. E eu entrei num estado extasiante, porque eu comecei a pensar comigo mesmo, isso com 7 anos de idade, finalmente, a derrota e a não obrigatoriedade contínua de provar a alguém que eu sou forte e poderoso era, de fato, digamos assim,
a grande causa da minha alegria. E a distribuição dos bonecos também foi muito representativa, porque isso me fez pensar que quando a gente divide nossa dor com o outro, esta dor, ela pode ser metamorfoseada numa alegria, dependendo, logicamente, para quem a gente joga os nossos sofrimentos. Eu penso como na literatura clássica Tristão e Isolda, quando aquele casal apaixonado faz justamente aquilo que sempre se temeu diante da impossibilidade de você permanecer na relação com o amor perante a própria morte, né? Não por acaso a gente tem um dizer que a morte nos separe. E era justamente se o amor poderia superar a morte, se esse amor seria mais forte do que a própria morte, era a questão dessa literatura de Tristão e Isolda. Os dois morrem no mesmo dia, na mesma hora, são sepultados em caixões diferentes, e depois de uma semana, para, digamos, a estupefação das pessoas que lá passavam, viram que do ataúde, né, do caixão de Tristão, brotou uma videira, e do caixão de Isolda brotou uma rameira. E os dois ramos se entrelaçaram sobre os caixões. E aí todo mundo saiu correndo, comemorando, dizendo: o amor ressurge das cinzas, o amor vence a morte. Então, podemos dizer que a morte nos coloca numa concepção da nossa própria imperfeição, mas o amor pode dar um intervalo, digamos assim, do tipo, não existe melodia sem pausa, né? Então, a gente pode gozar a vida, mesmo que em instantes intervalares ou difíceis, digamos, diante da nossa própria situação de vida. Imperfeitos, fracassados, não obstante, potencialmente destinados também a viver o amor. E o sucesso está aí, né? O sucesso está quando a gente olha, essa tua história é linda, quando você olha e descobre que pode fracassar, é quando começa a existir o sucesso. Quando a gente olha aquela pedra gigante e percebe que a gente não precisa carregar essa pedra, a gente começa o processo de libertação. Então, eu acredito que é nesse sentido, e foi muito, a Brené Brown diz muito isso no livro dela, que um pesquisador norte-americano, que ela também seguiu essa pesquisa, percebeu que quando as pessoas conseguiam dividir com outras as dificuldades das suas vidas, os momentos que muitas vezes a gente não quer que ninguém saiba, os momentos que a gente acredita que dói muito e às vezes nem nós mesmos queremos olhar. Quando a gente consegue dividir isso, tudo se torna mais leve, que é o papel do profissional da psicoterapia, escutar essa história do outro, ter essa escuta, estar com o outro, compartilhar. Nós que somos psicólogos sabemos que é um grande privilégio quando alguém nos convida para fazer parte dele, reconstruir aquela história dele. Nós, como essa testemunha, e essas pessoas que irão fazer as intervenções, na verdade, um grande privilégio, e um privilégio gigante, poder escutar essa tua história aqui, e perceber de onde é que surge o sucesso, perceber a grandiosidade da vida. Você nos ensina e nos traz a ideia de como a fragilidade, olhar para ela, ter coragem, enterrar o que há de veroz, sabe? Enterrar porque foi trabalhado, fazer todo o ritual daquele movimento. E várias vezes, Adriana. Nos limitar daquilo. Eu passei a morar nessa casa durante 7 anos depois, e era muito grande a tentação de desenterrar feroz. Né? Mas eu colocava para mim a ideia, né? Uma vez morto aquilo que não mais nos interessa, não temos por que desenterrar. Tem muitos Lázaros que não vale a pena ressuscitar. Então, essa é uma situação muito típica disso. Foi uma luta do não ressuscitar. Muito bacana. Eu passava por perto do túmulo e ficava agoniado. Tiro ou não tiro? São os apegos aos fracassos também, né? A ideia do que nós passamos, entendeu? Vamos dizer tchau mesmo, vamos fazer os nossos, vamos enterrar o que a gente não quer. Tudo que é maravilhoso, né? Tem um início,
o desenvolvimento e a conclusão. A gente está perto de concluir. Eu gostaria que você fizesse, a gente tem aí uns 5 minutos, que você fizesse as suas considerações finais sobre esse nosso segundo encontro. Né? O primeiro foi o Cavaleiro Preso na Armadura e surgiu esse projeto de algo para contar. A gente percebeu que a gente tem muita coisa boa e bacana para contar e compartilhar. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Muito bem, para mim foi um prazer muito grande, Adriana. Como disse, eu acho que é um espaço que a gente deve continuar investindo, porque ele perspectiva esse alinhamento entre literatura e psicologia. Eu acho isso um espaço, de fato, muito raro na formação acadêmica dos alunos. E sobre o conteúdo, que eu acho que a gente precisa revisitar justamente, a literatura clássica, ela explora muito esse conceito de imperfeição. Ao contrário da literatura de autoajuda contemporânea, que explora o conceito de autoestima superestimada, digamos assim, de um conceito de uma pessoa que tem que ser extraordinária. A literatura clássica rompe com essa obrigatoriedade de você ter que ser extraordinário, e é muito bom você não ter a obrigação nem sequer de ser feliz, porque já é uma forma de ser feliz. Eu quero terminar aqui, que quando você estava falando, me veio essa lenda indígena muito curiosa, que é o seguinte: conta que na Amazônia existe um pássaro chamado uirapuru. É um pássaro de um canto tão fino e sensível que se deriva justamente esse canto fino e sensível da sua altíssima fragilidade física. E conta a lenda indígena que quando esse pássaro alçava voo ao entardecer e pairava, vamos dizer assim, num galho de uma árvore altaneira, ele começava a emitir seus sons finos e sensíveis. Toda a floresta amazônica se debruçava, todos os animais se silenciavam, todos os outros pássaros, por mais robustos e maiores e poderosos, também silenciavam em respeito a quê? A fragilidade da natureza representada naquele passarinho, que, não obstante tão frágil, tinha um cântico mais poderoso e enfeitiçador, o Irapuru. Fantástico. Spencer, eu quero agradecer esse nosso projeto, quero agradecer a nossa coragem de sermos imperfeitos, né? A coragem da gente estar aqui arriscando em uma plataforma nova, colocando toda a nossa ousadia de nos permitirmos trazer essas informações, esses conteúdos para as pessoas que estão nos seguindo. Quero dizer para as pessoas que a gente vai, daqui a um mês, voltar com uma novidade, um novo livro, para que a gente possa fazer esses debates. Agradecer muito todas as pessoas que permitiram que a gente entrasse na casa delas e agradecer também a você, agradecer as pessoas que estão por trás desse projeto e que a gente possa seguir aí com coragem, acreditando na nossa capacidade de sermos imperfeitos e agradecer também a Brené Brown, né, que sem ela a gente não teria tido essa oportunidade. E tem aí, antes de terminar, uma surpresa para você, né, já que você trouxe de uma forma tão linda o Irapuru, tem aí uma surpresa. Vamos lá. Isso aí. É uma prova que eu não estou mentindo.
Maravilhoso. É uma prova que existe o passarinho, né? Tá lá, toda a Exatamente. descrição. Olha, esse é um passarinho que dá show em muitos gaviões, viu? Não importa o tamanho, mas o que você faz, entendeu? Spencer, um beijo grande. Até o próximo encontro, a nossa próxima live. É um prazer grande estar sempre com você. Um beijo para todo mundo. Até mais. Tchau.